Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso título de hoje. E o texto sobre o qual nós vamos tratar, Efésios 4, 26. Aqueles que puderem colocar-se em pé, por gentileza, para todos juntos lermos Efésios capítulo 4, verso 26. Juntos. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nosso Deus, nós, mais uma vez, e nós não cansamos de fazer isso, nós te agradecemos, porque estamos no melhor lugar onde poderíamos estar nesta noite, nesse mundo. Só um lugar, ó Deus, que é melhor do que este, que é o lugar onde o Senhor foi preparar-nos morada. Enquanto o Senhor não vem nos buscar, enquanto aguardamos a Tua bendita manifestação, a igreja é o lugar onde nós melhor nos sentimos, como peregrinos e forasteiros nesse mundo. Ó Deus, nós não nos sentimos em casa enquanto estamos andando por esse mundo, mas quando chegamos à Tua casa, nós realmente compreendemos que chegamos à casa do Pai. Por isso, nosso Pai, nos conduz pelo Teu Espírito Santo, que em nós habita nessa noite, a fim de tratarmos desse assunto de acordo com a Tua palavra e, dirigidos pelo Teu Espírito Santo, sermos abençoados para a glória do Teu nome. É o que oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Como lidar com a ira, Efésios 4, 26. Porque a Bíblia, ela tantas vezes cita a ira. Qual é o problema com isso? Porque tantas vezes a Bíblia fala sobre ira e porque tanto a palavra de Deus nos tem a instruir sobre a questão da ira. Porque ira é um pecado que ele, dentro da classe dos pecados, que nós não dividimos entre pecados maiores ou menores, mas como pecados em si, a ira é um pecado que ela pode ser cometida das mais diversas formas e maneiras. O problema do pecado da ira é que o pecado da ira pode ser cometido no recôndito do lar, ou seja, na sua particularidade, sem que mais ninguém saiba. O pecado da ira pode ser cometido entre o esposo e a esposa e ficar apenas entre eles. O pecado da ira pode ser cometido entre pais e filhos e não sair do lar. Mas notem, é um pecado cometido. O pecado da ira pode ser cometido sem que ninguém perceba que nós o estamos cometendo. Eu ou você podemos nesse momento estar pecando em ira sem que ninguém o perceba. Nós podemos nesse momento estar alimentando e provocando a ira em nosso coração contra outra pessoa enquanto nós louvamos ao nosso Deus, enquanto oramos, enquanto lemos a Bíblia. O grande problema do pecado da ira é que o pecado da ira pode nos atingir enquanto fazemos as melhores coisas. O pecado da ira pode nos atingir enquanto estamos no melhor dos ambientes, que é a igreja, ou no melhor dos ambientes, que é o lar. Eis aí o problema do pecado da ira. Ele pode nos atingir, nós podemos pecar em ira, enquanto estamos trabalhando para o nosso Deus, enquanto estamos pensando, sem que ninguém possa ler os nossos pensamentos. Quando você se deita à noite para dormir e coloca a sua cabeça sobre o travesseiro, você pode pecar em ira, pensando sobre algo ou sobre alguém, ou desejando o mal de alguém, permitindo que a ira, então, estrague a noite de sono, ou estrague o tempo de adoração a Deus, ou prejudique o tempo na família ou na igreja. Por isso a Bíblia nos fala tanto sobre ira. A ira é uma energia que nos faz agir diante de determinadas situações.
A ira, ela não é pecaminosa em si mesma. A ira, ela é pecaminosa de acordo com a forma que nós a demonstramos. Por exemplo, no Salmo capítulo 7, verso 11, diz que Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Sabemos que Deus não peca, mas o texto aqui está dizendo que Deus se ira todos os dias. Se você tivesse que responder a pergunta, você se ira todos os dias, você talvez pensaria um pouco para responder isso. Mas a Bíblia está nos dizendo que Deus é um Deus que se ira todos os dias, e Ele faz isso sem pecado. Quando o Espírito Santo toma alguém para usá-lo, como por exemplo é o caso de Saul, no capítulo 11, verso 6 de 1 Samuel, a Bíblia diz que então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira o quê? A sua ira. Notem que a ira aqui é uma manifestação do poder do Espírito Santo em Saul. E Saul não pecou com isso. Então a ira em si, ela não é pecaminosa em si mesma. O verso talvez mais chamativo a respeito dessa questão de que a ira não é um sentimento em si mesmo pecaminoso, João capítulo 2, verso 17. Vocês lembram bem o que diz esse verso? Diz assim: e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Jesus aqui manifesta uma santa ira a respeito daquilo que estava se fazendo na casa de Deus. Sabemos, principalmente por base no livro de Hebreus, que Jesus andou todo o tempo aqui nesse mundo sem pecado. Então esse ato de Jesus não foi um ato pecaminoso. E a ira em si não é um ato pecaminoso. A ira faz parte das emoções, e as emoções em si, elas não são destrutivas. Nenhuma emoção que Deus nos dá, nós somos formados em nossa alma de intelecto, emoções e vontade. De todas as emoções que Deus nos deu, elas não são necessariamente destrutivas. Porque Gênesis capítulo 1, verso 26 diz que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, ao fazer-nos de acordo com a sua imagem e semelhança, Deus nos deu então todas as emoções que nos constituem. E são as emoções encontradas no próprio Deus, inclusive a ira. Deus se ira e por isso nós nos iramos. Essa é a resposta. Ou seja, Deus, a sua constituição faz parte a ira. E ao nos criar, Ele nos constitui também capazes de demonstrar ira. A grande questão da ira é que ela tem duas expressões distintas. E elas são de acordo com a forma que nós a demonstramos. A ira, ela não só se divide em duas manifestações distintas, como ela nos divide em dois tipos de pessoas que manifestam ira. Só dois tipos. Em alguns de nós, a ira se manifesta destrutiva. De que forma? Através da explosão. Nós vamos falar disso. Em outros, a ira também se demonstra destrutiva. De que forma? Através de nós implodirmos. Há aqueles que explodem em ira para fora e aqueles que explodem em ira para dentro. Mas, em suma, a ira ela tem duas formas. Uma forma pecaminosa, que é a destrutiva, e uma forma santa, que é a construtiva. O que Deus quer nos dizer com isto? Como lemos em Efésios: irai-vos e não pequeis. A Bíblia está dizendo claramente que há uma forma construtiva de ira. Que a ira pode ser usada para o nosso bem, mas que a ira pode também ser usada para o nosso mal. E é isso que devemos prestar atenção. Quando a ira é construtiva e quando a ira é destrutiva. Quando a ira é pecaminosa e quando a ira nos traz bem. Prestemos atenção então no que o nosso Deus, que nos criou, que nos deu esse sentimento, tem a nos dizer nessa noite. Primeiramente, eu quero
manifestar, expressar as duas formas de ira, tanto a ventilação quanto a interiorização. São duas formas de ira. Ventilação quer dizer você a põe para fora, e interiorização você usa ela, a força ela dentro de si. Mas a ira em si é uma força. Você pode explodir essa força ou você pode interiorizar essa força. Vamos falar primeiro sobre aqueles que ventilam essa ira, que normalmente nós chamamos que é o explodir em ira. Alguns de nós manifestam ira explodindo, ou seja, manifestando para fora essa ira. Normalmente, quando o ser humano manifesta a ira desta forma, ele procura fazer com que a ira se queime rapidamente. Ele dá vazão à ira. Então, ao explodir em ira, ele permite que a ira se queime rapidamente. Mas há um problema muito sério aqui. Quando você age assim, você destina a força da ira contra a outra pessoa. Eis aqui o problema. A explosão em ira destina a energia e a força da ira contra o próximo. Então, quando você explode, você joga tudo isso sobre alguém. Você joga tudo isso sobre a outra pessoa. E o que acontece quando fazemos isso? Quando nós lançamos a força da ira sobre as outras pessoas, nós ferimos ao próximo e nos ferimos. Eis o problema. A ventilação, a explosão em ira tem a dificuldade de realmente ferir as pessoas, de magoá-las, de realmente abalar o relacionamento entre nós e elas, mas também tem a força de ferir a nós mesmos. Esta é a ventilação ou explodir em ira. Mas nem todos nós, irmãos, explodimos em ira. Alguns entre nós também implodem, interiorizam a ira. E deixa eu dizer a você, olha, não é porque você não explode em ira que você pode não estar pecando a respeito da ira. Há um falso pensamento que pode ser pensado da seguinte forma: enquanto eu não explodir em ira, eu não estou pecando. Não, isso não é verdade. Interiorizar a ira, canalizar a sua força para dentro de você mesmo, também é pecado. Pense bem nisso. O que acontece é que aqueles que explodem em ira, nós normalmente chamamos como, né? É o esquentadinho, é o quê? O pavio curto. Quem mais que usa para chamar um cidadão assim, né? É aquele que não se aguenta, explode. Mas há aqueles que seguram a ira para si mesmo. Mas notem, não há vantagem nisso. Os dois estão errados. É isso que nós temos que compreender. Os dois estão machucando e os dois estão criando problemas. A interiorização da ira, o explodir para dentro, é aquilo que nós falamos, né? Ficar de cara amarrada. Não é permitir que a ira mude o nosso semblante. E se na ventilação da ira, a ira se queima rapidamente, na interiorização da ira, a ira se queima bem devagarzinho. Quando você explode, você queima a ira com força. Quando você implode, você vai queimando ela bem devagar dentro de você. Eu guardo a ira dentro de mim. Eu libero a energia e a força da ira dentro de mim mesmo. O que eu faço? Eu firo a mim mesmo. Os médicos não dizem que há um tipo de gastrite que é chamada como? Gastrite nervosa. Por que ela é chamada de gastrite nervosa? Qual é a razão? Se você me perguntar assim, pastor, me prova que a ira tem força. A sua gastrite nervosa prova isso, irmão, não precisa provar. Ela tem força e ela se volta para dentro de você mesmo. Você não fere os outros, mas você fere a você mesmo. Se torna uma pessoa irritadiça, tensa, e o resultado é distância, ressentimento e amargura, que atingem não somente a sua vida, mas também a vida das outras pessoas que estão próximas de você. É um momento muito gostoso no culto, quando nós cantamos o coro dos visitantes, o cântico dos visitantes, nos cumprimentamos e sorrimos, não é? É um dos momentos que eu mais gosto do culto, é esse. O momento que eu não sei de que parte que eu gosto mais do culto, mas eu gosto dessa parte, sinceramente. É um tempo gostoso, bom.
Mas se você vai apertar a mão de alguém e ele está com uma cara casmurra, fechada, braba, qual é o seu sentimento diante dessa pessoa? O que eu penso é que muitas vezes a ira pode fazer isso. E sabe o que eu tenho no meu coração então? É aquele sentimento de dizer, olha, esse irmão está destruindo a si próprio. Ou seja, quando você age assim, você está destruindo a você mesmo. Então, há uma solução para isso. Há uma questão realmente que deve ser bíblica e que nos faça nem pecar pela ventilação da ira, nem pecar pela interiorização da ira. Há uma solução bíblica que me leva a não pecar derramando ira sobre os outros ou derramando ira sobre mim mesmo. E essa solução, que é como manipular a ira ao modo de Deus, encontra-se em Efésios 4:26, quando diz claramente, irai-vos e não pequeis. Então ele completa, não se põe o sol sobre a vossa ira. Essa é a solução bíblica, é isso que Deus quer. Em primeiro lugar, o nosso grande erro quando manipulamos a ira. Qual é o nosso grande problema quando tratamos da ira? O grande problema, ele é correto, ele é certo, ele é fácil de ser entendido. Eu creio que você vai entendê-lo rapidamente. O grande problema da ira, seja ventilar ou interiorizar a ira se torna pecaminosa nisto, quando nós dirigimos a força da ira contra uma pessoa. Esse é o pecado da ira. Quando a força da ira é jogada contra alguém, seja outro ou seja você mesmo. E quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo? Nos irar contra as pessoas, nos irar dessa forma, gera pelo menos 4 consequências. Vamos ver se você concorda comigo a respeito dessas consequências. Primeiro, quando nós nos iramos contra as pessoas, nós cometemos o pecado de explorarmos o problema. Sabe aquela expressão que nós usamos assim? Fulano fez tempestade em copo d'água. Você já usou essa expressão? Fulano fez uma tempestade num copinho d'água. Em 200 ml de água fez uma tempestade. Qual é a questão aqui? É que foi tão enfocado o problema, que o problema pareceu não ter solução. Ou seja, o problema de nós irarmos-nos pecaminosamente é que nós exploramos o problema, nós exploramos não a solução, mas nós queremos tornar o problema maior do que realmente ele é. E ali nós cometemos um segundo erro. Nós enfocamos em quem falhou. E aí que a ira se torna pecaminosa, porque ela se volta contra o indivíduo. Nós enfocamos o problema, exploramos o problema, e nós enfocamos na pessoa. E nós caímos num terceiro problema, que é culpamos as pessoas. Nós não olhamos para lado nenhum mais. Nada mais interessa, a não ser o problema, a pessoa que falhou, e agora então nós estabelecemos um veredito. Você é culpada. É sobre isso que Jesus falou em Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Sobre exatamente isso. Então, qual é a consequência desse escada de problemas que nós vamos nos envolvendo? Quando nós agimos assim, nós causamos ainda mais destruição. Eis aí o problema da ira. Ela destrói. Ela destrói casamento, ela destrói família, ela destrói relações, ela destrói igreja. Ela pode destruir muitas e muitas coisas em pouco tempo. O problema então é que nós nos iramos contra as pessoas. Mas Deus aqui estabelece uma solução clara. A solução para o problema da ira, Deus estabelece, não é irar-se contra a pessoa, mas mostra claramente isso, é irar-se contra o problema. Eis aqui, não a mágica, não o segredo, mas a sabedoria do uso da ira. Para isso que Deus nos deu ira, para nós termos energia, força, para tratarmos do problema. A ira serve para isso. Quando Jesus se irou contra os cambistas, a energia da ira se volta para tratar daquela questão. Agora, o nosso problema é que a energia da ira é despendida sobre outros, e nós a desperdiçamos destruindo outros, ao invés de solucionar o problema. A grande questão encontra-se exatamente nisso. Então, qual é a solução de Deus? É irar-se contra o problema. E qual é a escada, o caminho para fazer isso? Primeiramente,
busque rapidamente a solução, o mais rápido possível. Você já notou quanto tempo nós gastamos culpando os outros pelos problemas? Já notou isso? Quanto tempo nós jogamos fora, culpando, achando culpados para uma coisa, quando nós podíamos usar muito menos tempo solucionando o problema, dando solução à questão. E aqui, quando nós buscamos a solução, o que nós fazemos? Nós não ficamos repisando o fato, lembrando do fato, e nós, principalmente, não colocamos a culpa na má sorte ou em qualquer questão, mas buscamos a solução do problema. Uma questão bem real para quando tratarmos assim é o quê? É fixar a nossa atenção nas responsabilidades e não nas culpas. Ora, ao invés de você culpar a pessoa, ao invés de você dizer, olha, você é incompetente, você conseguiu fazer isso, trate como Deus trataria. Nós temos responsabilidades, fixe as responsabilidades. Se houve falha nas responsabilidades, conserte isso, mas não caça culpados. Isso vai gerar uma outra questão. Ele vai construir soluções. Não vai destruir pessoas, mas vai construir soluções. E, finalmente, vai fortalecer os relacionamentos. Por quê? Porque você demonstrará ser uma pessoa confiável, uma pessoa amorosa, que realmente procurou resolver o problema, ao invés de destruir as outras pessoas. Se você prestou bem atenção nisso, todas essas 8 questões, as 4 primeiras e essas 4 agora, elas servem para todas as circunstâncias da nossa vida. Pense no seu relacionamento com a sua esposa e aplique isso. Pense no seu relacionamento com seus filhos e aplique isso. Pense no seu trabalho, na sua escola, nos seus vizinhos, em toda a questão. Pense nisso e você veja como isso se aplica. Quer ver uma coisa bem simples? Eu não sei quantos aqui já se envolveram em acidentes de trânsito, mas normalmente quando ocorre um acidente de trânsito, qual é a discussão? Qual é, irmãos? Quem está errado, né, Adelina? Quem está errado? Culpa é de quem? Afinal, quem vai pagar o pato? Quando na realidade o que nós precisamos é o quê? Como é que nós vamos solucionar isso? Não é a verdade? Como é que nós vamos dar cabo disso aqui? Que solução nós vamos dar para essa questão aqui? E sabe o que acontece? Ao invés de colocar a cabeça para pensar na solução, nós colocamos o coração para se irar. E daí, ao invés de ter um problema, você cria 2, 3, 4, 5. Ou você acha de onde vem os homicídios que estamos tendo na nossa cidade em relação ao trânsito? Claro que é aquelas pessoas que nem conversam, né? Já chegam causando confusão. Esses aí, não dá para perdoá-los. Mas às vezes as questões se degeneram desta forma. Irmãos, Deus tem, e eu quero falar isso também em terceiro lugar, Deus tem nos dado ajuda para manipular a ira corretamente. E qual é a ajuda que Deus nos tem dado? Qual é o auxílio que Deus nos tem trazido para manipularmos a ira de acordo com a sua vontade? A ajuda vem da palavra de Deus. Ou seja você aquele esquentadinho que explode em ira, ou seja você aquele casmurro que faz a interiorização da ira, a palavra de Deus tem a solução. A palavra de Deus está dizendo claramente o que você tem que fazer. Então, como todos nós, ou explodimos ou implodimos, de alguma forma, aquilo que a Bíblia vai dizer agora, ela serve para mim e para você. Se eu falasse assim, não façam isso. Irmãos, ergue a mão quem é o esquentadinho que explode. 50%. Irmãos, ergam a mão aquele que implode, que fica remoendo a ira em si. Outros 50% fariam um sinal. Então, todos nós precisamos olhar para aquilo que a Bíblia diz. Todos nós temos essa dificuldade e todos nós precisamos ouvir o que o nosso Deus tem a dizer. Mas vamos dividir aqui os 2 grupos. Primeiro, aqueles que explodem em ira. O que a Bíblia diz para eles? A grande questão que a Bíblia fala para esses que explodem em ira, em primeiro lugar a Bíblia está dizendo que o seu problema é ser precipitado. A Bíblia primeiro aponta o problema. E ela está dizendo assim, irmão, se você explode em ira, a sua dificuldade é a precipitação. Essa é a sua dificuldade. Você não para pensar. Você reage primeiro, para depois pensar. Você age por impulso, por reação. E agir por reação é um problema. Por que agir por reação é um problema? Porque normalmente
a reação será uma má reação, se não dirigida pelo Espírito Santo. Então, o que a Bíblia tem a dizer sobre a precipitação? Observe Provérbios capítulo 25, verso 28. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O que a Bíblia está dizendo ali que falta na cidade, falta o quê? Falta um muro. O que a Bíblia está dizendo que falta na vida daquele que explode constantemente? A mesma coisa, falta um muro. Falta algo que segure, algo que freie a precipitação. E esse algo é o quê? Exatamente a submissão às ordens que Deus tem dado. Provérbios 29 e 20 diz: tem visto um homem precipitado no falar? Maior esperança para um tolo do que para ele. Tem visto aquele que é precipitado? Ele tem pouca esperança para ele. Provérbios capítulo 14, verso 29 diz assim: que o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Olha, uma razão principal então, para não extravasar a ira precipitadamente, não seja um louco. Agora, qual é a solução de Deus para isso? Qual é a solução de Deus para esta questão? Eu creio que todos aqui conhecem bem Tiago, capítulo 1, verso 19, não conhecem? Observe bem. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para o quê? Ouvir, tardio para e tardio para si. Aonde começa a solução? Qual é a primeira injunção do texto? Todo homem seja pronto para ouvir. Este é o remédio para a precipitação. Ouça primeiro e depois fale. Ou seja, o remédio para aquilo que é a explosão em ira é exatamente ouvirmos, darmos ouvidos primeiro. Muitos dizem, e concordo, por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Nós temos que ter pelo menos o dobro de capacidade de ouvir, para depois então falarmos. Isso apazigua a própria ira. Você pode dizer assim: pastor, a minha ira é impossível de ser apaziguada, controlada. Eu já usei diversas vezes com os jovens essa expressão, e eu creio que talvez algum dia usei com vocês também, que é aquela questão que pergunta assim: quando nós estamos diante do nosso patrão, diante de um policial, diante de um fortão, diante de alguém que nos intimida, nós conseguimos ou não conseguimos controlar a ira? Sim ou não? Sim? Sim. E por que diante da esposa, dos filhos ou do marido nós não conseguimos? Qual é a razão? A razão clara é que nós não controlamos a ira diante daqueles que nós consideramos menores que nós, porque nos falta amor. Essa é a razão. Falta amor. Tiago 1,19 nos fala claramente que nós temos a capacidade de controlar a ira se nós assim desejarmos. Então, 3 coisas principais. Ouça o caso até o fim, não se precipite. Por quê? Porque enquanto você ouve, a ira se apazigua. Procure não falar até ouvir tudo. E aquele conselho que muitas vezes é falado: conte até quanto? Uns falaram 10, uns falaram 100, outros falaram 1000. Conte até quanto, afinal? A questão é: conte até quanto for preciso. Essa é a questão. For preciso contar até 1000, conta até 1000, 2000, 3000 e assim vai. Mas, irmãos, a questão bíblica, e muito séria, é que nós temos capacidade sim de controlar. Nós temos capacidade sim de segurar essa explosão de ira. E Tiago está dizendo claramente como: todo homem seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Sabe qual é o nosso problema? É que nós lembramos desse versículo depois que explodimos. Essa é a dificuldade. Esse é o problema. Mas se ele estiver na nossa mente, nós vamos diminuir a proporção que temos pecado nisso. Assim são aqueles que explodem, mas aqueles também rancorosos, não é? Aqueles que guardam a ira dentro de si. Eu falei então que o problema daqueles que explodem ira é que ele é precipitado.
Agora, qual é o problema daquele que guarda a ira dentro de si? O problema daquele que interioriza a ira, de que mantém a ira dentro de si, se chama ressentimento. O que é ressentimento? Com os jovens, quando falamos de ira, eu usei com eles o exemplo do moedor de carne. Você já deitou a sua cabeça no travesseiro e ligou o seu moedor de carne? Pastor, para que eu vou ligar um moedor de carne na hora de dormir? Eu vou explicar quando e como você liga um moedor de carne. Você teve um problema com alguém durante o dia, você não explodiu em ira com ele, mas você guardou lá dentro do seu coraçãozinho dizendo, deixa, o dia da vingança vai chegar. E quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você liga o moedor. E a primeira coisa que você enfia no moedor é o dedinho dele. E você vai moendo bem devagarzinho, o dedinho, a mão, o braço e todo o resto. Você não dorme. Você passa a noite inteira moendo carne. Só para ter o prazer, depois de olhar na cesta e ver aquele que talvez tenha falado mal com você, te humilhado ou sido amargo com você, todo picadinho lá dentro do cestinho. Pronto, aqui é o que eu fiz com você. Quem é que saiu perdendo? Alguém já disse para mim assim, que ter ódio dos outros é a mesma coisa que você tomar veneno dizendo para o outro, morra. Você está bebendo veneno, você está bebendo aquilo que te mata e dizendo para o outro, morra. Mas quem está morrendo? É você mesmo. O problema aqui jaz no ressentimento, nas questões que ficam estacionadas dentro de nós mesmos. Agora, irmão, olhando para isso, observe bem Efésios capítulo 4, verso 26, que é o texto base dessa noite. Observe como ele fala, irai-vos e não pequeis. Eu quero que os irmãos leiam o resto. Podem ler. Não? Qual é a solução? Exatamente, resolve o problema antes do sol se pôr. Por que você vai ligar o moedor de carne a madrugada inteira? Por que você vai ficar moendo o indivíduo a noite inteira, se Deus está dizendo para você resolver o problema antes do sol se pôr, antes de colocar a sua cabeça sobre o travesseiro? Por que ficar tomando veneno a noite inteira para que outro morra quando você mesmo está morrendo? Ou seja, acerte todas as questões emocionais entre você e as demais pessoas antes que o sol se ponha. Ou seja, não permita, não leve para a cama pendências. É isso que Deus está dizendo. É isso, é claro, o ensino de Deus sobre isso. Por quê, irmãos? Deus, acima de tudo, quer um povo saudável e feliz. Deus não quer isso? Ele quer, Ele mostra na sua palavra. Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. A casa do Senhor é lugar de quê? De alegria. Mas se você traz os seus ressentimentos e as suas amarguras, a casa de Deus se torna um lugar de tristeza. E a Bíblia diz que a amargura, ela pode fazer o quê? Ela pode contaminar muita gente. Se você é esquentadinho, explosivo, cuide da sua precipitação. Se você é rancoroso, cuide do seu ressentimento. E assim a palavra de Deus tem dito para que nós hajamos na nossa vida. Eu quero terminar dizendo duas coisas sobre a ira dentro do lar. Qual é o problema, então, da ira dentro do lar? O primeiro problema da ira dentro do lar é quando ele leva ao ataque mútuo. Agora nós podemos aplicar tudo isso, então, aqui dentro do nosso lar, dentro também da nossa igreja, na nossa vida particular. Aquele que explode, ataca num momento. Aquele que guarda faz o quê? Espera o momento de atacar. Mas ambos atacam-se mutuamente. Podem se atacar através de palavras. Podem acusar-se pelas mazelas e problemas vividos no lar. É um curso de ação destrutivo que despedaça ambos e despedaça o próprio lar em que vivem. Se você é explosivo ou guarda ressentimento, eu quero perguntar se você faria aquilo que eu vou dizer para você agora. Isso aqui é interessante porque nós passamos uns dias aqui em Goiânia que os caminhões não estavam recolhendo lixo, não é? Não é? Ou foi só lá na minha rua? Não foi não, né? Foi vocês também. Estava acumulando lixo e o negócio não solucionava não. Mas você teria coragem,
Aquele saco de lixo ficou uma semana no sol lá. Eu não vou nem dizer o que tem naquele saco de lixo. Você sabe o que são as coisas que tem lá. Você teria coragem de tirar a mesa do centro da sala, trazer aquele saco de lixo e derramar na sala da sua casa? Não seria nojento? Encher de lixo, encher de um mau cheiro, que ia demorar um tempo tão grande para sair que você ia querer mudar de casa, né, dona Coleta? Não dá, não dá. Mas, irmãos, quando nós derramamos a ira dentro do lar, é como se nós fizéssemos isso, exatamente isso. Como se nós trouxéssemos um saco de podridão e derramássemos na sala de casa tudo isso. Um segundo exemplo de como isso pode acontecer. Vocês que têm, eu não tenho cachorro, cão em casa, mas quem tem, eu não sei se os cães de hoje enterram osso. Continuam enterrando osso? Continuam, né? Cão pega o ossinho e enterra lá. Vamos pensar nos problemas que nós temos como um ossinho desses. Nós vamos agir como o nosso cãozinho e vamos enterrar o ossinho. Está lá enterrado o nosso problema. Mas assim como o cão, nós sabemos onde enterramos o osso, não sabemos? E na primeira oportunidade nós fazemos o quê? Vamos lá, desenterramos o osso e trazemos para dentro de casa. Isso não é nojento? Não é podre? Mas, irmãos, é isso que muitas vezes nós fazemos. Observe o que é a solução de Deus para que isso não aconteça. Mateus capítulo 7, versos 3 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juiz com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então ele diz assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sabe qual é o problema na ira? É que nós achamos sempre que o outro está errado. E o texto está dizendo aqui que, em primeiro lugar, nós temos que olhar para onde? Para nós mesmos, para os nossos próprios erros. Então nós vamos ser capazes de consertar o erro que talvez haja no nosso lar ou na nossa vida. Em segundo lugar, quando a ira provoca ressentimentos. Irmãos, o lar é o lugar mais propício para desentendimentos, pois ali nós vivemos as mais íntimas relações pessoais que temos na nossa vida. Isso acontece, o exemplo que eu vou dar agora acontece, eu vou dar 2 exemplos disso. Mas numa cidade onde dizem que 6.000 novos carros entram em circulação todo mês, é comum que os automóveis da nossa cidade deem aquela famosa encostadinha. De lado, de frente, de trás, no ônibus, no outro carro. Às vezes eu fico pensando, a Kombi é boa de andar porque ela é bem alta, e geralmente ninguém quer andar perto da Kombi, eu não sei porquê. Mas um dia eu vou ter uma caminhonetona, Luiz Carlos, assim, grandona. E daí eu quero ver o que os outros vão pensar de mim, pastor Silvaldo. Grandão lá dentro lá. Também quero ver se não vão chegar perto também. Mas às vezes os carros pequenininhos, não é? Se encostam um no outro no trânsito. Eles não, lá no sul se fala pequenas pechadas, colisões, não é? E dentro de casa, irmãos, acontece o mesmo. A ira muitas vezes se dá exatamente por essas pequenas colisões. Amassou só o para-choque, mas é como se o carro tivesse tido perca total. Eu já contei para os irmãos a história da família de porcos espinhos, não é? No dia que estava frio. Aqui chama como? Ouriço, no sul chama. Luiz Cacheiro, é assim? É assim, né? Aquele bichinho cheio de espinho, não é? Que quando o cachorro morde, a boquinha... Eu não sei, Wesley, dizer como é o nome do animal, mas seria assim, porco espinho. Exatamente. E é interessante, por exemplo, o porco espinho tem a casinha dele. E no dia de frio, o porco espinho também sente frio. E quando ele sente frio, qual é a tendência dele? Qual é? É se aproximar. E quando se aproxima, tem um pequeno problema. Qual é? Tem os espinhos, não tem? E eles se ferem. E daí eles se separam de novo. Daí bate o frio e acontece o quê? Eles se
aproximam. E quando se aproximam, os espinhos machucam. Isso é bem um exemplo nosso. Na igreja, no lar, em qualquer lugar, nós precisamos de contato. Mas às vezes o nosso contato espinha e provoca ira. Qual é a solução então quando nós estamos nos espinhando? Mateus capítulo 18, versos 15 e 16 dizem assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Mas ele diz principalmente, se o teu irmão pecar contra ti, não foi você que errou contra a pessoa, foi outra pessoa que causou problema para você. Ele diz assim, é você que vai lá acertar. Está entendendo o que ele está dizendo? É você que foi ofendida que vai lá consertar a questão. Essa é a solução. Consertar tudo antes que o sol se ponha. Acima de tudo, para terminarmos então, concluindo, a questão da ira, ela causa problema para nós, porque nós talvez não estejamos fazendo algo que a Bíblia diz para nós fazermos sempre. Talvez você vai pensar que isso que eu vou dizer agora não tem nada a ver com ira, mas eu creio que tem muito. A Bíblia nos chama a atenção constante para uma questão chamada arrependimento. E na realidade, as duas pernas do crente são fé e arrependimento. Fé e arrependimento são exercitadas todos os dias. Quando então nós passamos a ter problemas na nossa vida, problemas que se mantêm na nossa vida, é quando falta o arrependimento. Deus diz que Ele não quer que nenhum ser humano se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Foi pelo arrependimento que nós viemos a Cristo. E o que a Bíblia diz então sobre isso? Ele nos chama a um constante arrependimento diário. E em Provérbios 28:13 ela diz assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, isso é arrependimento. Confissão e abandono, isso é arrependimento. Ele diz assim, este prosperará. Irmãos, nós temos que nos arrepender mais. Nós temos que demonstrar mais arrependimento. Porque exatamente o arrependimento é o maior inimigo da ira pecaminosa. Quanto mais arrependimento, menos ressentimento, menos amargura, menos divisão. Quanto mais arrependimento, mais culpa minha e confissão minha, e menos os outros que estão contra mim. Não, quando há arrependimento, não são os outros que estão contra mim, mas é o pecado do meu coração que precisa ser tratado. Então leve isto a sério. Trate da ira ao modo de Deus e pratique constante arrependimento. E você verá com que muitos problemas da sua vida serão solucionados, talvez de uma forma que você não imaginava. Ou seja, o conselho de Deus é este: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos.